Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos e aviso que a nossa sessão estará sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, gostaria de convidar a todos a acompanhar a leitura do livro Calma, de Chico e de Emmanuel. Acerto de contas. O companheiro terá tido estranho comportamento agredindo-te ou prejudicando-te. Não te des a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Como te desinibirias se tivesse uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se podes sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais, muitas vezes, terá de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Por favor, Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja.
Que assim seja. Roseli, Rosângela, o que vamos ler hoje? Rosinha? Zaninha, eu peguei aqui o livro dos Espíritos. Você tem alguma opção aí? Eu peguei a Esquecimento do Passado. É Qual que pergunta é a pergunta? 392. Pergunta 392. Isso. Vamos lá. Esquecimento do passado. 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Gente, aqui quando alguém quiser me interromper, por favor, tá? Dúvida, comentário. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Eu já fui questionado a esse respeito, né, dizendo que se nós nos lembrássemos, seria muito mais fácil, porque daí saberíamos, né, exatamente o que temos a resgatar. Mas isso também provocaria uma grande perturbação, porque lembraríamos, né, dos que nos prejudicaram, e os que prejudicaram também se lembrariam de nós, né? Então haveria um grande problema de paz social. Não é à toa que muitas pessoas, né, às vezes se encontram no trânsito, né, e mediante discussões estúpidas e infantis, né, acabam por se agredir e às vezes até se matarem, né? Não é de graça, existe um passado atrás disso. Então vamos à resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ou seja, quando desencarnamos, passamos a lembrar da nossa última vida. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, semelhantes às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento.
Pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, cientes de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Olha, eu não sei se isso acontece com vocês, mas, né, quando eu penso no que eu preciso fazer para resolver o meu passado, basta que eu olhe as minhas más tendências. Se eu me reconheço, né, egoísta, vaidoso, orgulhoso, né, se eu tenho uma tendência ou para a bebida, ou para as drogas, ou para a luxúria, ou para comer demais, enfim, todas essas minhas más tendências já me passam o meu mapa, né? O meu mapa kármico, né? O mapa do que eu preciso melhorar. Então, o conhecimento do passado, do que eu fiz ou deixei de fazer, ele torna-se desnecessário. Olha só como os espíritos continuam respondendo. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais às vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte que para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Ou seja, já deve ter acontecido com vocês também, quando vocês estão prestes a pisar no tomate caprichado, sabe aquele pisão que entra a coxa inteira? Aí vem uma voz que fala assim, cuidado, olha o que você está fazendo, não é assim, você já fez isso antes. E isso comigo acontece muitas vezes. Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos exceto durante a vida corpórea, não temos exceto durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, ou seja, elas nos indicam o que fomos. Se temos um temperamento violento, né, se somos predispostos a explodir, né, a querer bater em um, a querer matar outro, isso já mostra o que nós fomos. Porque a nossa vida em sociedade, em tempos menos caóticos, em que os costumes se abrandaram, já é um freio para nós. A educação que nossos pais deram é outro freio para nós. E continua. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, a voz da nossa consciência é a voz do nosso anjo guardião, que por ser nosso mentor, ele é um espírito mais evoluído do que nós. Senão, seria um cego conduzindo o outro. Então, essa voz que a gente tem que dar atenção. E quando a gente está prestes quantas vezes, gente, falo por mim,
né? Eu estou prestes a fazer uma coisa errada, aí vem aquela voz, né? E aí você tem duas opções. Você usa o seu livre-arbítrio para ignorar aquela voz, e depois vem a punição a cavalo, né? Antes era a cavalo, agora, sei lá, é, é de moto com o escapamento aberto, né? Outro dia mesmo, eu queria muito caminhar, eu tava precisando caminhar né? E daí veio aquela voz, né? Não vai dar tempo. Ah, não, mas parou de chover. Não vai dar tempo. Falei, mas estou com um guarda-chuva. Aí a voz se calou. E tudo bem, eu fui caminhando, né, a chuvinha estava tranquila, cheguei no meio do caminho, desabou um toró, né? Aí você escuta aquela voz, tá vendo? Eu te falei. Por quê? Porque você vai cultivando, né, uma proximidade com o seu mentor e você passa a escutá-lo mais claramente. Então, você já sabe que aquilo não é seu, né? Então, é, você, você pensa o seguinte: você tem um olho só e esse olho tem catarata. Ou seja, você enxerga muito mal. Aí, o seu mentor, ele tem a visão espiritual 360, conhece você, vê a atmosfera, vê tudo que está acontecendo e te fala: não faça. Quem será que está certo? Eu, que mal enxergo, ou ele? Comentários? A providência divina foi muito sábia, né, em nos cegar na vida presente dos nossos atos pretéritos, né, de vidas anteriores. Não se estabeleceria um caos na sociedade que não haveria sociedade. Nós voltaríamos à vida instintiva, né? Talvez até os sobreviventes iriam retornar às cavernas. O que nós temos que nos guiar é pelo processo intuitivo, né, que é a voz da consciência, como você bem afirmou. Essa voz da consciência é primordial para nós gerirmos nossas vidas. Nós somos intuídos pelos espíritos de luz, pelos nossos anjos da guarda, como se fala, né? E nesses atos aí, temos que ouvir essa voz e segui-la para o nosso bem e de todos ao nosso derredor. E tem a outra questão, né? Sobre a empatia que nós temos com certas pessoas, né? Os espíritos simpáticos que se encontram numa mesma existência, né? A muitas pessoas eu me dirijo da seguinte forma: eu agradeço a Divina Providência por nós termos nos encontrado nesta encarnação. Nós estamos diante de velhos amigos, né? Velhos amigos de outras existências, né? Assim como a antipatia que nós temos gratuita com certas pessoas, né? Isso é uma prova inconteste que esses foram nossos desafetos em vidas passadas. E nós temos que nos dedicar a uma aproximação, tentar uma aproximação com esse irmão, né? Que às vezes se trata de uma das nossas, né? Do nosso karma aqui existencial. Obrigado. Por nada. Mais alguém quer fazer um comentário ou fazer alguma pergunta mesmo? Ô Fred, eu acho assim, né, que Deus é muito sábio, né, de ter feito com que a gente esquecesse essas vidas passadas, porque senão eu acho que teria muito mais espíritos que sucumbiriam, né, à missão que se propõe a vir realizar e de repente, sei lá, acho que teria muito mais suicídio. Não só suicídio, mas mais homicídio também, porque
Imagina você lembrar que um familiar seu te roubou a esposa, o esposo, pegou a sua fortuna, te torturou. Eu acho que muita gente não ia deixar barato, né? Então, é o que você falou, Deus sabe o que faz. Mas assim, aí eu fico pensando assim, se a gente vem nessa proposta de melhoria, eu acho que seria muito difícil para a gente aceitar, né, que a gente, sim, é certo que alguém, né, outras pessoas também teriam nos feito algum mal, vamos assim dizer, mas a gente lembrar do mal que causou ao outro e conviver com isso, nossa, seria muito ruim, né? Porque hoje, quando a gente faz alguma coisa assim, que a gente às vezes faz até sem querer, né? Que você não tem aquilo planejado, você causa algum mal, alguma coisa, você já fica assim, sentindo mal. Imagina você ter causado alguma coisa grave mesmo, ter matado alguém, ou ter. É muito difícil, né? Realmente, muito complicado. Deus sabe o que faz e os nossos mentores também. Eu vou ler mais um pouco. 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os espíritos habitam, não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem? Os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos mais evoluídos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Ou seja, né? Eles já têm evolução espiritual para isso, para não sair se matando. Esses compreendes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Ou seja, não existe felicidade absoluta, mesmo em mundos já mais avançados que a Terra. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade do que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Ou seja, gente, a desgraça, né, aqui para baixo há muito mais e para cima ainda tem. Então a gente deve se acostumar com elas, que elas fazem parte, né, do nosso aprimoramento. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as felicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito.
e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Por isso, um alerta para aqueles que, né, tentam fazer aquela suposta terapia de vidas passadas, né, porque é muito perigoso, né? Podemos desbloquear memórias que vão nos causar profunda humilhação, pesar. Imagina nós lembrarmos que fomos um criminoso terrível, que matamos à torto e à direito. Como nos sentiríamos hoje diante do ego que se nos apresenta hoje? Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, pesando-nos em consequência o livre-arbítrio. Ou seja, imaginem ao contrário, que fizemos muito bem. A gente ia se sentir o máximo, ia prejudicar o nosso livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos, ou seja, os problemas que carregamos, que fazem parte da nossa essência, né? Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentamos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa, porque o espírito que é superior, ele entende que o mal que ele fez parte do que ele era e que ele não é mais. Então ele carrega isso como experiência. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. Algum comentário? Sim, Fred. Nós sabemos aí pelas informações de revelações em livros que nós tivemos a oportunidade de ler, que mesmo quando desencarnamos e somos levados ao plano espiritual, não nos é revelado de pronto, nós não temos acesso ao livro das nossas existências pretéritas. Entendeu? Primeiro, nós somos levados à reflexão do que fizemos de bom e de ruim na vida presente. E à medida que evoluímos, é que nos são liberadas lá pelos dirigentes lá daqueles ministérios que há no mundo espiritual, nos são liberadas algumas informações, tá? Porque mesmo lá nós estaremos nos aprimorando, estudando, trabalhando e procurando uma evolução contínua, né? E mesmo nos mundos regenerados, segundo nós sabemos, nós vamos nos livrar das doenças, mas ainda haverá um 10% de maldade preexistente no indivíduo. Então, até alcançarmos os mundos felizes, é um processo talvez de milenar.
e de muita resistência. Obrigado. Por nada, meu amigo. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não. Esse tema é muito interessante. Eu recomendo que depois vocês continuem a leitura, concluam a leitura do capítulo para ficarem com as informações. Eu vou seguir a recomendação da nossa benfeitora, que ela pediu que o nosso evangelho durasse no máximo 40 minutos. Por isso que, apesar da vontade de me estender, a gente vai passar para as vibrações. Então, vamos procurar nos ligar ainda mais alto com o nosso mestre e amigo maior Jesus, agradecendo inicialmente ainda por todas essas oportunidades que temos de estarmos juntos, reunidos em seu nome, e ele prometeu que estaria em nosso meio, e ele está aqui representado pelos espíritos amigos que conduzem esses trabalhos em todas as nossas casas, fazendo com que os espíritos sofredores que necessitam dessas palavras tanto quanto nós estejam aqui presentes e assim beneficiando muitas pessoas, inclusive os nossos vizinhos, né? Mesmo sem saber do evangelho que fazemos, também são beneficiados. Então peçamos a Jesus, nós que tanto recebemos, por aqueles mais desafortunados, pelos nossos irmãos espirituais que estão em sofrimento, dentre eles os nossos amigos que infelizmente saíram da vida pela porta do suicídio, né, como Elias, a Verena, a Juliana, a amiga da Camila, qual que é o nome? Qual que é o nome da amiga da Camila? Me fugiu aqui. Vocês lembram? Parece que é Bruna. Não, acho que é outro nome. Mas perfeito. Pela amiga da Camila, depois a gente procura na próxima a gente falar direitinho. E todos os outros. Também peçamos pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E principalmente aqueles que estão com a ideação suicida. Que eles sejam amparados para evitar a todo custo esse comportamento tão grave. E agora, que cada um de nós possa fazer vibrações por aquelas pessoas que lhe vêm à mente. Eu vou fechar o microfone para que possamos pensar nelas. Que todos esses irmãos sejam amparados, incluindo aí a amiga da Camila, o nome dela é Gabriela, que ela também possa ser amparada. E que agora possamos nós pedir a manifestação justa do auxílio em que necessitamos na nossa vida. Peçamos com sabedoria. E que os espíritos superiores só concedam os nossos desejos e aspirações que forem para o nosso progresso. Vibremos também pelos nossos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, governantes, candidatos, todas essas pessoas que detêm o poder ou passarão a deter, possam restabelecer e manter a paz no mundo.
fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos pelos centros espíritas, igrejas, templos de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas. E agradecendo por todas as luzes que recebemos hoje, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos assim cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Emerson ou Carol, prece Maicari, depois Rubem, prece final, por favor, obrigado. A Carol não está, eu vou fazer aqui. Kokubi de so gengen shikaita kama harani kamu tamahi moidemasu. Kamurugi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu. Suno mahikari o mikami harahi dono. Kamutachi moro moro no sakaguto tamahi no chuchoni kigaru bama ikare mote. Harahi kiyome misugi tamaite kaminoko no chikara yamigarase tamaitu mosu koto no yoshio. Kashikomi kashikomi momousu miyoyamotosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae. Miyoyamotosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae. Kanagara tamahi chihamase. Kanagara tamahi chihamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Boa noite a todos. Pessoal, uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos.